que o governo do estado de São Paulo insiste em um novo plano para salvar a educação. E a proposta que foi divulgada ontem à noite, quer dizer, confirmada ontem à noite, foi confirmada sem nenhuma modéstia por parte do governador de São Paulo, governador Geraldo Alckmin. Ele diz que a meta é colocar o nosso sistema de educação entre os 25 melhores sistemas do mundo. Tomara que eu esteja errado, tá certo não? Que eu esteja me precipitando aqui nessa visão crítica, mas eu acho que o governador perdeu realmente a sua modéstia. Quer dizer, sair da posição que nós estamos hoje, tá certo? Para entre os 25 melhores sistemas de ensino do mundo, eu acho que é uma audácia muito grande. Primeiro nós temos que mostrar o que vai ser feito, tá certo? Ver os primeiros resultados para depois então cantar realmente como o galo do terreiro, porque agora me parece que é muito arriscado essa situação. É isso, Fernando? Exatamente. O governo Geraldo Alckmin confirmou ontem à tarde em São Paulo o novo plano para tentar melhorar a educação pública no estado. Uma das iniciativas será intervir em 1.206 escolas com baixo desempenho e alta rotatividade de professores. Adicionando medidas novas a outras em andamento, o programa visa colocar o estado entre os 25 melhores sistemas do mundo até 2030. Hoje, entre 60 nações, o ensino do estado de São Paulo está na 53ª posição. O programa será custeado pelo próprio orçamento da educação e o valor deverá ser divulgado ainda no decorrer da semana. O ensino público no estado teve brusca queda na última avaliação feita pelo Saresp. Olha, ontem nós trabalhamos, viu, algumas, vamos dizer, algumas impressões sobre esse assunto do governo, e nós vamos ouvir alguns professores e também estamos ouvindo aí alguns especialistas, né, em educação. Tá certo? Agora, em Araraquara, viu, Fernando, os professores estão vendo com muita reserva essa proposta, porque os professores dizem, o erro já começa através do sistema salarial implantado pelo Alckmin. Então ele vem e anuncia aí 40% de aumento para os professores e depois no finalzinho tem lá 40% em 4 anos, que é nada mais nada menos do que mais ou menos a reposição inflacionária, sem nenhum resultado real, né, de ganho. Tá certo ou não? Agora, alguns especialistas dizem, ó, pelo menos é melhor do que o projeto do Serra, que simplesmente fazia avaliação de professores e melhorava o salário daqueles que tinham bom desempenho, tá certo? Colocando em uma situação equivocada aquele projeto. Portanto, Fernando, eu não sei realmente como os professores, como um todo, né, estão encarando essa situação. Os que eu ouvi ontem estão vendo com muita ressalva. Olha, Madalena, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o governo está colocando aí algumas medidas, só que não deixa essas medidas bastante de forma clara, né? Não se tem aí um pormenor em função de todo o plano do governo. Falando a longo prazo, estamos falando de 2030. Então, muitas ações têm que ser desenvolvidas, mas o grande problema no estado de São Paulo é que se fala muito, mas muitas vezes se modifica toda essa estrutura com a mudança de governo. Nós temos um governo do PSDB há longo tempo aí já no governo e nesse momento todo poderia ter se aproveitado para fazer grandes avanços. A gente percebe pelos números, os números não mostram essa realidade. Agora se fala em mudança e colocação aí numa posição de destaque até o ano de 2030. Só que as regras para que tudo isso se firme, se coloque de uma forma prática no estado de São Paulo, elas não são muito aclaradas. Então as coisas não podem ser desse jeito. Se você quer ter mudança, as coisas precisam ficar um pouco mais esclarecidas e aqui infelizmente não vem acontecendo. Tá aí, portanto, aí quer dizer, o erro já começa, né, quando você falha naquele que é o principal item, que é a valorização salarial do professor, porque se você só vai estimular, viu, a melhoria do mercado, logicamente mais professores indo para a profissão, porque outro dia foi feito um levantamento, eu vi, não sei em que jornal de televisão aí, tá certo, o desestímulo que tem hoje. Por exemplo, o repórter perguntou, dessa sala de aula aqui, quem deseja ser professor no futuro? Ninguém levantou a mão. Agora, no meu tempo de escola, Nancy, você dizia, quem quer ser professor aqui nessa escola? O sonho da todo maioria mundo das levantava as mãos. Era ser um professor, né? Antigamente, a profissão professor não era, além de ser um símbolo de status, que ele realmente trazia status para quem era professor, porque de tão respeitado, de tanta confiança, né, que os pais tinham nos professores antigamente, e os próprios alunos tinham essa relação de muita confiança.
Então isso já não existe mais, isso se perdeu, mas é evidente, né, com essa desvalorização, com esse salário miserável que o professor ganha, como é que ele vai se dedicar, como é que ele vai aprender, como é que ele vai conseguir estabelecer uma relação de confiança com os alunos e principalmente com os pais dos alunos, porque o que acontece nas escolas que a gente vê é justamente isso, essa falta de confiança é tão grande que hoje os pais eles vão às escolas para tomar satisfação com os professores, quer dizer, cobrando como se os professores fossem culpados da nota baixa, enfim, do mau comportamento. E o que acontecia era exatamente o contrário antigamente. Quer dizer, o que o professor falava era lei, o que o professor falava, os pais apoiavam, assinavam embaixo. Eu acho que tem muita coisa aí, inclusive cultural envolvido, que tudo isso precisa mudar. Mudou muito, né? Porque antigamente você chegava, como eu disse a você... A sociedade mudou, né? Mas você chegava, o que você quer ser? Quer ser professor? Então o pessoal levantava a mão. Então, porque era realmente uma profissão reconhecida em todo sentido, né? Hoje, se você perguntar o que você quer ser, as meninas querem ser top model, tá certo? E os meninos querem ser jogador de futebol, que são profissões muito, vamos dizer, bem valorizadas no mercado, que não trazem muita coisa, mas enfim, são bem valorizadas no mercado. Quer dizer, é uma total inversão de valores que nós estamos vendo hoje. O professor, nesse tempo, 20, 30 anos atrás, ele tinha um posicionamento econômico bastante interessante na sociedade, por conta dos salários que recebia, e também ele era reconhecido pelo conhecimento, ele era o detentor do conhecimento. Que bom que o conhecimento se democratizou e hoje, uma parcela significativa da população tem acesso, o poder do conhecimento não está só com os professores, mas isso trouxe um prejuízo também, uma perda do sentido da educação muito grande, mas, viu, Luiz, só o conhecimento também não interessa não, né? O sujeito precisa ter o conhecimento e saber transmitir esse conhecimento, porque, por exemplo, conheço muitas pessoas sábias, tá certo, não? Que infelizmente não tem competência para poder, vamos dizer, transmitir o seu conhecimento. Aqueles que soubessem seriam os professores e deveriam ser bem remunerados. É claro. Só que hoje não há mais o status do conhecimento e não há o status econômico também. Você não é bem remunerado, a sua informação também já não serve para muita coisa, né? Porque você tem o Google ali que te dá tudo, enfim. Parece que a educação não soube acompanhar os novos tempos e os nossos governantes não souberam dar o devido valor, o devido investimento à educação, a importância da educação. Agora, eu acho que o governador tem que ser ousado, sim, falar, nós vamos colocar a educação entre as 25 melhores do mundo, mas isso não tem que ser só no discurso, tem que ser na prática, e na prática a gente vê que as coisas não estão mudando. Então eu vejo com muita ressalva porque o sujeito fala ou propõe, né, uma visão como essa, uma visão futurista muito profunda como essa, de repente já começa a falhar no primeiro momento quando fala na recuperação salarial 40% em 4 anos. Quer dizer, não é nem sequer a reposição da inflação, o que não deixa de ser desestimulante para qualquer pessoa que queira entrar na carreira de professor. Tá certo ou não? Agora, por outro lado também, só para encerrar a matéria, né? No teor disso que o Fernando leu, que você e a Nancy leram, você percebe que o Brasil hoje, de 60 países, tá certo, analisados, ele é o 57º em qualidade de educação. 43º, né? 53ª posição, na realidade, esse 43ª? Não. 53ª. De 65 países, o Brasil ficou em 53ª posição em ciências e literatura, só que em matemática ficou em 57º. É isso que eu estou dizendo a você. Agora, para você chegar entre os 25, meu Deus, vai precisar galgar realmente muitos degraus, né? Se bem também que a gente não pode se basear só por ranking de PISA, do PISA, porque não dá para você não pode comparar Brasil com Coreia, com China, com Finlândia, etc., né, com outros países. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura e tudo isso influencia muito.